Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à Sexta. Hoje, em circunstâncias especiais, temos como convidado André Pinotes Batista. André Pinotes Batista, presidente da Federação Distrital de Setúbal do Partido Socialista e, em simultâneo, presidente também da Assembleia Municipal do Barreiro e deputado parlamentar pelo Partido Socialista. É com quem vamos estar à fala durante esta próxima hora. Sobre a atualidade política que vamos vivendo por estes dias, mas também e sobretudo perspectivando aquilo que aí vem em termos de eleições autárquicas. Muito boa tarde, André Pinotes Batista. Obrigado. Boa tarde, obrigado pela presença via telefone, forma como foi possível hoje juntar-se a nós, e começo desde já por lhe perguntar relativamente à atual situação, a crise política que nos obriga a ir a eleições intercalares, eleições legislativas no dia 18 de maio, vai ter impactos no andamento, com certeza, de vários dossiês. Como é que acha que afetará em particular a nossa região? Antes de mais, queria cumprimentar o Mário e queria dar um abraço a todas as pessoas que nos ouvem, deixando daqui um cumprimento e um desejo de um bom resto de sexta-feira e um bom fim de semana. Bem, sobre esta situação, os acontecimentos na política estão cada vez mais rápidos e depois a sua análise nem sempre é feita com a ponderação que se devia. É importante nós determinarmos com dois aspectos particulares, um que tem a ver com o jogo das responsabilizações das eleições. Aliás, há vários estudos de opiniões, sondagens que revelam que os portugueses não têm muitas dúvidas que foi Luís Montenegro que provocou esta crise. Ainda assim, julgo que devemos deixar de insistir nesta culpabilização e responsabilização, e depois existe uma outra dimensão que se prende com a estabilidade do país e a forma como as coisas foram decorrendo. É importante que todas as pessoas compreendam que esta crise política tem uma originalidade que tem algo de saudável, que é o facto de ela ter emanado da comunicação social. E eu explico o que é que eu quero dizer com isto. Não é uma acusação, é uma laudação. Uma investigação jornalística faz o seu caminho, vários órgãos de comunicação social diferentes, com linhas editoriais diferentes, colocam as suas questões e nós, 24 dias mais tarde, chegamos onde chegamos. Isto é, as pessoas têm que ter consciência hoje em dia, numa altura em que as redes sociais estão em efervescência, numa altura em que as plataformas digitais vão aumentando, em que temos o telefone na mão, as pessoas têm que ter a noção da importância do trabalho jornalístico. Eu devo ter chamado a atenção que não foi só com este Primeiro-Ministro. Já no passado houve outras figuras, algumas até ligadas ao meu partido, cuja investigação jornalística acaba por fazer o seu trabalho. Mas depois cabe às oposições, e este é que é o ponto que eu quero destacar, além do Sr. Presidente ter forçado as eleições com uma moção de confiança, que até o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ontem no Conselho de Estado ser contra e podia ter evitado tudo isto. A verdade é que os políticos têm que saber fazer as perguntas e responder às perguntas. No dia em que nós tivermos, isto é uma questão de regime, no dia em que nós deixarmos de ter jornalistas que questionem, políticos que respondam, nós deixamos de ter uma democracia conforme a conhecemos. E, portanto, também é realizando o facto de ter eleições, porque preocupante, Mário, é no dia em que não pudermos realizar eleições. Mas como é que acha que estas eleições intercalares poderão afetar em particular a região no que diz respeito a investimentos que estão perspectivados? Bem, vamos nos centrar então mesmo aqui no interesse da nossa região e dos processos que estão em curso. Só finalizar a última questão dizendo, uma coisa é não desejarmos eleições, outra coisa é termos medo delas. Nós não podemos, nenhum democrata pode ter medo delas, porque elas vão ser importantes para clarificar a vontade popular. Agora vamos às questões da nossa região em particular. Há um conjunto de dossiês que, como é natural, vão passando de governo em governo. E eu deixarei esses para o fim. Mas há um conjunto de anúncios que foram feitos
nas últimas 2 reuniões de Conselho de Ministros, sendo que, na verdade, a maioria foram nomeações de ministros de hospitais e entidades públicas, mas esses anúncios é que não merecem tanta credibilidade. Sobre os dossiês estruturais do nosso distrito, nós devemos dar acompanhamento para lá da espuma das eleições. E onde é que estão aqui os dossiês mais relevantes? Fundos comunitários. Por ação do anterior governo, foram criados os NUTS 2 e 3, e é muito importante que todos os partidos que se apresentam agora a sufrágio tenham para com os tubalenses uma palavra clara naquilo que diz respeito às dimensões da programação dos fundos comunitários. Vão ser muitas verbas. A Península de Setúbal vai ser considerada desta vez de uma forma estatística diferente, e para quem nos ouve em casa perceber, antigamente eram contabilizados todos os da área metropolitana e, portanto, passa a simplicidade de expressões, aplicavas aquela problemática de comia-se 2 frangos a norte e nenhum a sul, mas em média todos comiam um frango. Eu peço desculpa pela simplicidade, nós que é a melhor maneira de ilustrar. Agora vamos ter fundos comunitários, mas temos que estar preparados para os usar corretamente e para os poder pôr ao serviço das nossas empresas, do nosso tecido empresarial. Então isto é um desafio, é um eixo central nestas eleições, terá que ser clarificado por todos. Segunda dimensão, na saúde. Nós tivemos o anúncio de que se pretende estudar a entrega de algum dos nossos hospitais, dos nossos centros hospitalares, das nossas unidades locais de saúde, não foi muito claro, a privados. Almada, Garcia de Horta. Exatamente. Nós temos aqui que perceber uma coisa. O Hospital Garcia de Horta além do hospital que serve as populações de Almada e Seixal, é um hospital barreira, assim designado pelos técnicos, que faz o interface entre Lisboa e a Península de Setúbal. Ora, entregar a privados o eixo central do sistema que tem o Hospital do Litoral Alentejano, o Hospital de São Bernardo em Setúbal, o Hospital Nossa Senhora do Rosário e Garcia de Horta, ou se quiserem, as ULSs de todos os concelhos do Distrito de Setúbal. Eu não quero usar a expressão que é muito comum do povo de entregar um euro ao bandido, porque não quero que percebam mal o que eu estou a dizer. Mas é destruturar não só o Hospital Garcia de Horta, mas a prestação de cuidados de saúde em todos os outros que deles dependem. E é muito importante que, relativamente a estas matérias, quem venha a ser candidato, quem se venha a apresentar ao eleitorado, seja muito claro. Pretendem ou não pretendem entregar a privados o funcionamento de toda a rede da Península de Setúbal e do Litoral Alentejano. Isso quer dizer que caso o PS venha a vencer as eleições, o Garcia de Horta deixará de estar em cima da mesa para a parceria pública ou privada? Quer dizer de forma muito lapidar. Nós ainda não estamos no ponto de estar a fazer o nosso programa eleitoral, mas assumo o compromisso de que o Garcia de Horta deixará imediatamente de entrar nessa barganha negociada da saúde. E é muito importante que isso venha repercutido no programa do Partido Socialista e virá. Deve ser muito clareza, porque apesar de nós ainda estarmos num processo acelerado, em que ainda não temos o nosso programa fechado, com o Partido Socialista, a saúde e a rede de saúde do Distrito de Setúbal não será entregue para o privado. E eu quero aqui dizer uma coisa, Mário, que isto é muito importante. Ninguém tem um preconceito com o funcionamento de unidades privadas de saúde, desde que elas sejam supletivas, isto é, desde que elas complementem a oferta e que estejam no mercado livre. Entregar o Garcia de Horta ao privado é entregar a chave de todo o sistema onde vivem 800 mil pessoas. Porque depois têm que compreender que existem especialidades que funcionam em complementariedade e que no dia em que nós entregarmos o Hospital Garcia de Horta a privados, mesmo as entidades públicas, Mário, tornam-se reféns do privado. É muito importante que as pessoas percebam isto. Não é só se eu gosto mais de uma gestão privada ou de uma gestão pública. É que o privado procura o lucro. E nem todas as doenças das pessoas que nos estão a ouvir dão lucro. É muito importante que as pessoas reflitam sobre isto. Entregar o Garcia de Horta não é só entregar o Garcia de Horta. É abrir o galinheiro e é colocar todo o sistema público da Península de Setúbal e do litoral alentejano a depender de uma gestão e de interesses privados que visam o lucro. Ora, as nossas doenças não são para dar lucro, nem para dar prejuízo, são para serem tratadas e assistidas. E, portanto, queria deixar isso de forma muito clara. Em que medida estas novas legislativas podem ou irão interferir no planeamento, na estratégia que a Federação Distrital de Setúbal do Partido Socialista tinha delineado para a preparação das eleições autárquicas previstas para o final de setembro?
Muito bem. Só antes de ir a essa questão, queria só acrescentar só muito rapidamente uma outra que tem a ver com isto. Infraestruturas. Queria deixar aqui um repto ao PSD, pelo menos, também ao PCP, para que possamos, na próxima legislatura, ter um pacto geracional, e aqui firme a toda esta região, para quando o estudo estratégico, que é obrigatório pela criação dos NUTS 2 e 3, possa haver um pacto de regime relativamente às infraestruturas que todos consideramos indispensáveis, para não andarmos de legislatura em legislatura a apontar caminhos diferentes. Era só uma nota que queria deixar. Bem, sobre a questão que o Mário me coloca, de como é que as eleições autárquicas e legislativas diferem umas com as outras. Nós temos um calendário muito condensado, não é muito diferente do que aconteceu em 2009, na realidade não é uma coisa inédita, e o Partido Socialista enquadra estas eleições oferecendo, nos diferentes níveis de ação, soluções para que as comunidades vivam melhor, para que as contas estejam corretas e para que os concelhos progridam e avancem. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que existem socialistas que atuarão na frente legislativa, socialistas que atuarão ao nível das câmaras, assembleias e juntas, mas sobretudo todos disponíveis para transformar o Distrito de Setúbal e fazê-lo progredir. Neste sentido, a estratégia é uma estratégia simples, que é, aliás, a que manda a boa prática política. É colaborarmos nos vários sítios, porque quando nós temos um governo central do Partido Socialista e uma autarquia do Partido Socialista, aquilo que acontece é que conseguimos captar mais investimento, conseguimos captar mais oportunidades, conseguimos rentabilizar mais programas como, por exemplo, os PTs 2020 e 2030 ou o PRR. Então nós abordaremos as eleições legislativas e autárquicas em simultâneo, porque a ação política não pode estar dependente do calendário político. E eu tenho muito orgulho de liderar uma estrutura onde as campanhas autárquicas estão preparadas e estão no terreno há muito tempo. Quando as coisas foram preparadas com muita antecipação, mesmo eu tendo sido eleito no final de setembro e tomado posse no início de outubro, havia campanhas que já estavam no terreno em dezembro. Há campanhas que em janeiro estão em pleno funcionamento e, portanto, é importante haver aqui uma complementaridade. Nós temos muito orgulho no símbolo do Partido Socialista, temos muito orgulho no nosso legado, sabemos que já fizemos coisas boas e já fizemos coisas más, que temos essa humildade, sabemos que temos um secretário-geral, foi a pessoa que defendeu a terceira travessia do Tejo, que introduziu junto do Conselho Superior de Obras Públicas como uma necessidade, portanto, alguém que aposta no Distrito de Setúbal e por ter sido Ministro das Infraestruturas, conhece como ninguém a importância que Setúbal tem para o todo nacional, e portanto abordaremos com serenidade e com confiança estas eleições, apresentando-nos nas autarquias e na frente legislativa como quem melhor tem defendido os interesses da nossa península, quem melhor tem compreendido e estado em proximidade com os nossos cidadãos. Quando se candidatou à distrital, recentemente, revelou que um dos eixos da sua estratégia de ação passaria pela apresentação de um diagnóstico ao distrito a ser elaborado por nomes de peso nas áreas económica e social. À data de hoje, quem fez esse diagnóstico e quais foram os resultados? Ora, foi com grande gosto que tivemos a participação quando da feitura desse diagnóstico do professor António Costa Silva, ex-ministro da Economia e que foi o responsável pelo desenho da estratégia do Plano de Recuperação e Resiliência para o todo nacional e simultaneamente isto na dimensão económica e simultaneamente do sociólogo Paulo Pedroso que fez essa mesma análise na dimensão sociológica. Aquilo que ficou diagnosticado, aquilo que ficou identificadas como as maiores relevâncias, isto mistura questões económicas e questões sociológicas, mas eu penso que é claro para toda a gente, tem a ver com, antes de mais, uma questão de regime. Estabelecer o diálogo intergeracional. Os nossos jovens não dialogam com os mais velhos e não dialogam com os políticos. E o mesmo é verdade em sentido inverso. Os políticos não falam hoje para os jovens, não falam hoje a linguagem dos jovens, não percebem hoje os anseios e as preocupações que eles têm e este desenlaçar da sociedade é algo que tem que ser trabalhado e que faz parte, em Setúbal em particular, há um desenlaçamento sociológico que tem a ver com o facto das pessoas, quando anteriormente se associavam
num movimento desportivo, cultural e mesmo lúdico, quando antigamente se encontravam e trabalhavam por causas, hoje em dia existe um individualismo reinante. E esse individualismo reinante não serve ninguém, não serve a sociedade, e os políticos têm que restabelecer uma nova forma de falar com as pessoas. E no plano económico? Vou já direto ao plano económico, mas quero só dizer uma coisa, que é: incutiu-se a ideia de que sozinhos nós conseguimos. E sozinhos nós podemos até andar mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E as pessoas, o corpo político, neste diagnóstico que nós fizemos, que não é tanto de medidas, como o Mário está a perceber, é um diagnóstico, qual é a base de onde partimos, a primeira coisa que tem que haver é uma cooperação e uma multiculturalidade. Nós temos que falar com os nossos semelhantes e temos que falar entre gerações. No plano económico, existe um diagnóstico que tem a ver com a nevralgia do ecossistema da Alta Europa, por um lado, que tivemos uma grande notícia, que foi o facto de, como já se adivinha há uns 2 anos atrás, e que até cheguei nesta rádio a debater negociações difíceis que existiam e que estavam a ocorrer, mas a fixação do novo modelo elétrico na Alta Europa é uma grande notícia, não só para a Alta Europa, mas para todo aquele ecossistema. Mas isso é simultaneamente, se é uma grande notícia, a dependência excessiva do produto interno bruto da Península de Setúbal relativamente àquele ecossistema coloca o primeiro de todos os desafios: diversificar o nosso chão de fábrica, diversificar os nossos serviços, diversificar a nossa exploração do setor primário, para não termos dependência exclusiva daquela unidade industrial, ou para não ter uma preponderância tão grande. E no nosso diagnóstico, aquilo que o professor António Costa Silva aponta é o facto de nós termos agendas mobilizadoras do PRR que incluem a academia, as universidades e o tecido empresarial, e que têm que ser reprodutivas. Isto é, os investimentos que estamos a fazer com o Plano de Recuperação e Resiliência têm que criar riqueza. E aí há uma dimensão que eu queria destacar, que não é muito falada, que também não é muito falada no Distrito de Setúbal, mas que é importante. Nós temos terras no Distrito de Setúbal, além da exploração turística, que é evidente, além do setor do cluster automóvel, que é evidente, além da fileira do papel em Setúbal, nós temos 2 dimensões que são muito importantes: a agricultura e a pecuária e a energia. Nós temos muito terreno no Distrito de Setúbal, nós temos que ter instrumentos para que os nossos mais jovens se possam virar para a terra. Nós temos em Portugal uma dependência, isto é também indicado, no caso até por Vítor Ramalho, nós temos uma dependência de produção daquilo que consumimos, aquilo com que nos alimentamos, 70% é importado. Ora, o Distrito de Setúbal é, deste ponto de vista deste diagnóstico, essencial que se compreenda que quem tem o mar que nós temos e quem tem as terras que nós temos não tem necessidade de importar 70% daquilo que serve da nossa alimentação. E isso pode ser uma forma de criar emprego para os nossos empreendedores mais jovens, mas emprego a sério. Não é um empreendimento dos unicórnios, é empreendimento de produzir, de criar riqueza. E tem que haver, ao nível nacional, programas de incentivos para jovens agricultores, programas de incentivos, e deixarmos deste tabu, porque não é menos cosmopolita apostar na nossa terra, apostar nos nossos terrenos e potenciar a nossa produção primária. É que há aqui também neste diagnóstico uma coisa que também é apontada e que tem a ver com o seguinte: depois nós somos um distrito cosmopolita, com uma frente muito grande da área metropolitana de Lisboa. Mas nós temos que saber olhar para os 2 lados do Distrito de Setúbal. E a produção vinícola, a pesca e a agricultura são as cada vez mais procuradas pelos nossos jovens. E os nossos intérpretes políticos muitas vezes não percebem isto. Até a produção de flores. E são negócios que também promovem a exportação. E, portanto, tem que haver um apoio também para a criação de emprego nesta matéria. Estou-lhe a falar de problemas sociais e desafios económicos que nós temos para poder lançar um futuro diferente, onde as pessoas possam viver e trabalhar no Distrito de Setúbal. Isso levou ao último diagnóstico, que tem a ver com o facto de nós termos na Península de Setúbal 5 dos concelhos em 308 onde mais tempo se demora a chegar ao trabalho. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável que os dados nos dizem. Um jovem, uma mulher de meia idade, um homem que está à beira da reforma, que viva em Palmela, no Barreiro, no Montijo, demora mais tempo a ir e vir ao seu local de trabalho do que nos outros 303 concelhos. Isto não é aceitável. Isto tem que ser corrigido, e tem que ser corrigido com uma coisa que tem andado, para que as pessoas também não percam a noção. Há matérias em que os partidos estão de acordo, ou têm que estar de acordo, e isso têm vindo a entender. A terceira travessia do Tejo tem que ser
rodoferroviária. Ela foi acarinhada pelo PS, acarinhada pelo PSD, acredito que seria acarinhada por outros partidos. Nós não podemos fazer de todos os temas maneiras de nos afastarmos uns dos outros. Nós não podemos tornar tudo numa bissetriz, tudo numa forma de luta. Nisto, os partidos estão de acordo e, portanto, tem que haver aqui um reconhecimento que, além do nosso sistema de mobilidade suave, além dos nossos transportes públicos, o eixo rodoviário da terceira travessia do Tejo é fundamental. Aliás, para que tenhamos uma rede de transportes públicos competente, nós precisamos da terceira travessia do Tejo. Eu quero desmistificar a ideia de que a terceira travessia do Tejo, na sua componente rodoviária, é para colocar mais carros em Lisboa. Os carros já vão para Lisboa. As pessoas não vão para Lisboa passear o carro. As pessoas vão para Lisboa viver a sua vida. E se tivermos uma jornada de trabalho, uma jornada de estudo, que pode ser complementada com um autocarro, com um módulo de comboio mais ligeiro, pode ser completado com Ubers ou TGVs ou táxis, aliás, quer dizer TGVs, com certeza que as pessoas não têm necessidade de levar o seu próprio carro. E, portanto, esta peça é uma peça que une todos os partidos e, simultaneamente, é algo que é muito importante para o nosso diagnóstico. Portanto, temos aqui as questões sociais e de coesão social, as questões de coesão territorial e os desafios económicos de olharmos para um distrito que tem um potencial enorme e que não pode ser todo ele um dormitório. E um distrito que é dividido entre CDU e PS. A CDU tem maior número de municípios, ou de poder em municípios, 7, de um total de 13, mas nos municípios da Península de Setúbal é o PS que detém a maioria, 5 municípios. E o que eu quero saber é quais são, ou se está em condições de assumir, os objetivos máximos do Partido Socialista para estas autárquicas. Agora, esta questão é sempre uma questão delicada, porque as pessoas gostam de fazer contabilizações quando já sabem que têm um resultado melhor do que o antecessor e gostam de fugir a essa pergunta quando ainda não sabem os resultados. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Olhando para o cenário atual, não há nenhum município onde o Partido Socialista não esteja a disputar a vitória. É evidente que nos sítios existem margens de conforto por relação com a comunidade maiores, noutros menores, mas eu não consigo objetivamente, como Presidente de Federação, com honestidade dizer que existe alguma Câmara que não é possível o PS disputar. Santiago do Cacém, tornar maioritário no distrito de Setúbal. Santiago do Cacém pode ser uma exceção, até porque o Partido Socialista não apresenta candidato, apoia... O Partido Socialista não tem candidatura e... apoia um movimento de cidadãos. Apoia um movimento de cidadãos. Não considera que esta é a melhor solução? Um partido como o PS não tem a obrigação de apresentar um candidato em Santiago do Cacém? Um partido como o PS tem a obrigação de fazer o melhor pela sua comunidade, da maneira que entende. Mas eu quero ser muito claro sobre isso, Mário, mesmo claríssimo. A estrutura local do PS de Santiago do Cacém perguntou, questionou e explicou à Federação, na pessoa do seu Presidente e ao Secretário-Geral do Partido Socialista, aquilo que era o seu diagnóstico da forma como entendiam ter uma oportunidade para que Santiago do Cacém finalmente possa respirar desenvolvimento, possa respirar progresso e afastar-se das mãos da CDU, que apenas atrasam Santiago. Dentro dessa estratégia que foi desenhada, eles obtiveram a nossa compreensão. E eu quero sublinhar aqui este termo. Mas foi por aí ou foi pelo facto de ter existido uma fratura assinalável dentro do PS de Santiago do Cacém? Olha, eu quando cheguei à presidência da Federação Distrital de Setúbal, essa dita fratura já existia e eu tudo fiz e tudo continuei a fazer para que ela nunca se acentuasse. Mas quero dizer com franqueza, esse processo era um processo que já vigorava há muito tempo e que não se prende com dimensões internas. Isso eu posso afiançar, porque às vezes vejo essa interpretação e ela é errada. O que acontece é que em Santiago do Cacém existe uma sensação muito densa de que a CDU não pode continuar a atrasar Santiago. E eu queria só sublinhar aquilo que eu estava a dizer, Mário Rui, que é a estrutura federativa, o Presidente da Federação e o Secretário-Geral do Partido Socialista demonstraram compreensão. Mas eu quero ser muito claro, eu não vou participar na campanha autárquica de Santiago do Cacém, nem vou homoldar aquele processo, na justa medida em que eu tenho uma posição institucional. E essa posição institucional é uma posição que não me permite fazer campanha por outras
por outros movimentos e por independentes que não sejam vinculados à declaração de princípios do Partido Socialista. E isso mesmo foi transmitido desde o primeiro instante aos meus camaradas de Santiago do Cacém. No entanto, eles estão a pensar bem e estão a dar passos no sentido de que Santiago do Cacém mude. Mas um Presidente de Federação tem um compromisso com a sua região, tem um compromisso com os seus cidadãos e tem um compromisso com a sua declaração de princípios e ideologia. E, portanto, eu só vou ratificar 12 candidaturas do Partido Socialista e por elas respondo. Já agora dar uma nota. Vai ser com muito orgulho que irei ao Alvalade do Sado apoiar o Presidente da Junta, Ricardo Cruz, que tem, aliás, feito um trabalho meritório e que sei que também tem uma boa relação com a estrutura local do Partido Socialista, onde as coisas vão correr bem. É importante que as pessoas saibam. Irei a Santiago do Cacém fazer campanha pelo Partido Socialista em Alvalade do Sado. E aos meus camaradas da Conselhia de Santiago do Cacém desejo o maior sucesso, têm a minha compreensão porque estão a trabalhar bem. Eu acho que isto é muito claro o que eu estou a dizer e acho que é agir dentro daquilo que se deve agir, no respeito, primeiro pelo meu partido. Eu respeito muito o meu partido e acho que o meu partido faz a diferença e, portanto, é ao meu partido que eu dou força porque ele é um instrumento para servir as pessoas. André Pinotes Batista, de Santiago do Cacém para a Península de Setúbal e no Montijo, onde o PS, julgo, e não estar errado, é poder há mais tempo do que outro município, do que em outro município qualquer no nosso distrito, há cerca de 28 anos. No Montijo, o Partido Socialista sofreu também uma divisão, neste caso provocada pela escolha do candidato à presidência da Câmara Municipal nas próximas autárquicas. Fernando Caria desvinculou-se do PS e assumiu uma candidatura independente que, de acordo com algumas sondagens, até está em vantagem em relação a todas as outras. Foi um tiro no pé por parte da Conselhia Socialista liderada por Catarina Marcelino? Eu quero lhe dizer que estas questões são sempre muito delicadas, que não vou entrar em grandes pormenores sobre esse processo, mas que eu não era presidente da Federação quando se deu essa fratura. E, no entanto, mal tomei posse, foi dos primeiros dossiês que tomei em mãos, foi poder acompanhar a estrutura local para que tivesse candidatos, os melhores candidatos, para que as pessoas tivessem todos os dados. E para mim foi muito importante o quê? Para mim foi muito importante perceber e fazer perceber que o diagnóstico estava a ser feito corretamente. Isto é, foi muito importante para o Presidente da Federação, que chegou com tudo isso já consumado. Mas eu, a última mensagem que troquei com o Fernando Caria foi estou à tua espera na minha apresentação de candidatura, e a resposta que obtive foi vou a caminho, uma pessoa por quem eu tenho consideração. Nós não podemos, por questões políticas, fazer agora contendas pessoais, quer dizer, eu não tenho, o Fernando Caria foi meu camarada durante muitos anos, teve comigo sempre uma relação de grande hombridade, e não é por haver uma disputa autárquica que eu deixarei de ter consideração pela pessoa. A questão é se o PS não estaria em melhores condições de manter-se no poder, apresentando Fernando Caria como cabeça de lista e acabando por desbaratar esse capital. Mário Rui, quando eu cheguei a Presidente da Federação, Fernando Caria já não era militante do Partido Socialista e, portanto, essa questão nunca se me colocou. Eu percebo que a análise política é feita do tempo todo, não é? O Mário Rui está-me a fazer uma pergunta que faz todo o sentido. Mas, repare, eu chego a Presidente da Federação e já não tinha a opção Fernando Caria disponível, pelo contrário. Eu não era militante do meu partido. E, portanto, o meu entendimento foi trabalhar com a Conselhia do Montijo, o que tenho feito, escolhermos as melhores pessoas, as mais bem preparadas, para relançar um ciclo novo. 28 anos é muito, o PS no Montijo fez muitas coisas. As pessoas esquecem-se muito de invocar o legado de Maria Amélia Antunes, mas eu não me esqueço. Maria Amélia Antunes foi um ponto de viragem, de transformação do Conselho do Montijo, e não é honesto esquecer isso. Nuno Canta deu continuidade a esse processo e o PS tem agora a obrigação de relançar uma terceira fase do seu ciclo. Ora, ao Presidente da Federação, Mário Rui, eu insisto, foi fundamental que todos os protagonistas fossem sentados à mesa, que lhes fossem disponibilizadas informações, para que eu soubesse que todos estavam a partir do diagnóstico correto, para depois cada um tomar as suas decisões. E eu estive na eleição dos candidatos à Câmara, à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia no Montijo, e tenho total confiança no Ricardo Bernardes. É um quadro jovem, qualificado, energético, com muita mobilização individual, e eu sinto que ele
está a fazer tudo o que é possível para potenciar o resultado do Partido Socialista e, portanto, ele tem toda a minha solidariedade. Agora, Mário Rui, eu percebo a sua questão, não fugi dela, mas como deve calcular, eu não posso estar a fazer a anatomia de coisas que aconteceram antes de eu exercer funções. Respondo por tudo o que é a história do Partido Socialista. E a história do Partido Socialista no Montijo tem 2 nomes para já de transformação, Maria Amélia Antunes e Nuno Canta. E eu espero que venha a ter um terceiro que possa continuar a transformar, porque o Montijo, quem o viu, quem o vê. E foram 28 anos em que o Montijo deu saltos brutais em todos os sentidos. Era uma terra com poucas infraestruturas, uma terra com pouco ordenamento e planeamento urbanístico. Foi uma terra que soube resistir à pressão imobiliária numa altura, naqueles anos em que toda a gente pressionava, soube desenvolver os seus serviços municipais e, portanto, o Montijo tem agora grandes desafios e o Ricardo Bernardes parece-me uma pessoa competentíssima para o levar em frente. Seja como for, o Partido Socialista do Montijo é uma estrutura muito forte que tem que ser capaz de dialogar com todas as outras e, sobretudo, eu queria registrar aqui uma coisa. Nós podemos falar com todas as forças políticas, menos com o PSD, porque Luís Montenegro apresentou um candidato, João Afonso, e depois retiraram-se, ou confianças políticas, ou zangaram-se, e foi apresentado e desapresentado um candidato. O PSD Montijo, neste momento, não tem candidatura. Neste momento, a estrutura distrital do PSD não tem solução para o Montijo, portanto, é caso para dizer que se João Afonso já não era uma boa solução, neste momento não tem a solução nenhuma. E, portanto, eu gosto muito quando me fazem perguntas difíceis, mas também gosto que as pessoas olhem para as coisas como elas são, e nós no Montijo temos uma situação que é o PSD está sem solução, sem rosto, sem programa, sem mão, e ainda mais não deixa de ser interessante com tudo isto dos processos políticos, como eles se interligam. Foi Luís Montenegro quem decapitou João Afonso com a proteção da estrutura federativa. E o que é que estas pessoas fizeram, Rui? O que estas pessoas fizeram foi, o candidato do PSD fez uma crítica à Ministra da Saúde, uma crítica, aliás, que eu acompanho, apesar de achar os termos agressivos. João Afonso foi agressivo, mas não mentiu. Aquilo que João Afonso disse sobre a Ministra da Saúde era verdade. E o que é que temos agora? Veja este paradoxo. Os defensores de Luís Montenegro e a Ministra da Saúde aqui continuam, aqui vão a votos, provocaram uma crise e o PSD no Montijo não tem candidato. Ora, eu não gosto de estar a falar da casa dos outros, mas não gosto que apontem só para a minha. O Partido Socialista tem soluções e tem um legado para defender no Montijo. Como disse, eu não me esqueço da história inteira do Montijo. Mas essa será com certeza uma questão para abordar com o Presidente da Distrital Social Democrata, Paulo Ribeiro, e hoje estamos aqui consigo, que lidera a Distrital Socialista, e eu vou aproveitar para puxar um pouco a fita atrás, para pegar nas suas palavras, porque disse há pouco que não era justo esquecer-se o legado de Maria Amélia Antunes, de resto considerada por muitos uma autarca modelo do Partido Socialista durante longo tempo. Lembrou também o nome de Nuno Canta, mas eu aproveito para lhe lembrar que se houve alguém que se esqueceu do legado de Maria Amélia Antunes, foi precisamente Nuno Canta, quando revelou que era incapaz de avaliar aqueles que tinham sido os mandatos liderados por Maria Amélia Antunes. Está recordado, com certeza. Repare, Mário Rui, que o Mário Rui não me perguntou pela Presidente Maria Amélia Antunes, fui eu que invoquei. Eu sei avaliar os mandatos de Maria Amélia Antunes e Nuno Canta e reputo-os de extremamente positivos para o Montijo. E sobre isso não mais tenho a dizer, mas os partidos têm que ter reconhecimento pela sua história. Eu sei que o meu camarada Ricardo Bernardes, um dos trunfos que tem, é o conhecer bem ter esses 2 exemplos, Maria Amélia Antunes e Nuno Canta, bem presentes, foram conjuntos de mandatos que merecem avaliações muito positivas. Como é evidente, Maria Amélia Antunes foi Presidente da Federação Distrital de Setúbal, foi deputada. Eu tenho que fazer uma declaração de interesses, é minha amiga e é uma pessoa que eu estimo pela forma ética de estar na política, dura por vezes, mas ética sempre, e portanto, como lhe disse, eu sei avaliar como é que cada um se avalia a si próprio, é com eles, como é que cada um avalia outros, é com os outros. Eu sei avaliar os mandatos de Maria Amélia Antunes e Nuno Canta, eles foram muito positivos. Eu chamo mesmo a atenção que Maria Amélia Antunes liderou num momento em que o PCP tentava bloquear tudo e era preciso muita coragem para enxergar com o establishment, com aquilo que está com o status quo, aquilo que estava estabelecido, e por isso é que eu digo,
quando invoco o legado de Maria Amélia Antunes e de Nuno Canta, é porque considero que quem fez ao Montijo o que eles fizeram de positivo é a força política que tem melhores condições para se reinventar e lançar uma terceira fase do progresso do Montijo. O Montijo é uma terra extraordinária, com uma cultura extraordinária, com proximidade a Lisboa, com agricultura, como eu dizia há pouco, a pecuária. Repara, do diagnóstico a gente às vezes perde um bocadinho o fio condutor dos raciocínios que temos, mas lembro-te do diagnóstico que eu fiz no início. O Montijo tem isto tudo e agora tem que ter políticos à altura de potenciar. E, portanto, eu assumo os legados inteiros do PS, tenho muito orgulho. A marca do Partido Socialista no Montijo é uma marca muito forte e que impulsionou o Distrito de Setúbal pelo todo nacional durante muitos anos. Pena não ter sido partilhada por... exemplo do trabalho que fazemos no Montijo e devemos continuar a fazer isso. Pena a avaliação não ter sido partilhada por todos dentro do próprio partido, mas essa é outra história e penso que ficou bem patente a mensagem que nos passou. Mas ainda no Montijo, e a propósito destas eleições e do panorama político e que se vive, acha normal o partido, o PS, nomear para uma empresa, no caso a Amarsul, um presidente de Câmara para lhe cautelar o futuro profissional, ficando um ano do compromisso eleitoral por cumprir? Que sinal é que isto passa para o eleitorado? Em que é que isto contribui para a credibilização dos políticos e dos partidos? Eu não quero discordar de perguntas, porque normalmente as perguntas respondem-se, não se discorda delas, mas não me parece que os meus antecessores, quando tomaram essas decisões, o tenham feito no intuito de acautelar a vida de ninguém, nem de proteger ninguém. Acontece que os municípios têm que ter representação nos diversos órgãos. Eu, aliás, quero dizer que foi um progresso nós passarmos a ter representantes nas administrações, nós autarcas, atenção, é preciso ser muito claro, sejam do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do Chega, dos Verdes, dos Azuis. É muito importante que as autarquias tenham representantes seus nas empresas. Porquê? O que acontece é que acabamos por estar a pagar faturas. Os nossos municípios, eu sou deputado e autarca, diz um amigo meu na brincadeira que sou deputarca, o que me faz conhecer a realidade do cotidiano, do dia-a-dia. O que é facto é que Nuno Canta não se poderia recandidatar, e o que é facto também é que o PS com certeza que teria outros e muitos quadros que poderiam defender essa posição dentro da empresa. Volto a insistir na minha posição, onde não sairei. É muito importante que as autarquias tenham representantes nas administrações dos portos, nas infraestruturas, na gestão de resíduos, porque muitos dos problemas que nós temos, eu quero chamar a atenção disto porque, olha, até vou falar das câmaras todas, não vou falar só das socialistas. Muitos dos problemas que nós temos de resíduos urbanos, eles acontecem não por causa dos serviços municipais, mas dos serviços de reciclagem, chamemos-lhe assim, por simplificação de linguagem, em que nós estamos obrigados, nós municípios somos 49%, o privado é 51% e nós somos obrigados a ser clientes e acionistas ao mesmo tempo, e o serviço prestado não é bom. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos quem tenha competências, conhecimentos, experiência nestes sítios para começarmos a resolver estes problemas concretos. E sobre essa matéria não mais direto. Vamos passar para a capital do distrito, que eu julgo que já é uma terminologia que já estará ultrapassada, que já não é correta, mas que eu evoco sempre com grande prazer e com um sentimento de orgulho até. Setúbal é ou não a principal aposta onde o Partido Socialista tem mais expectativas de poder conquistar uma Câmara à CDU no nosso distrito? Mário, repare na complexidade da pergunta. Parece simples, mais uma vez. Se fosse fácil, este preâmbulo não é para fugir. Se fosse fácil, não seria com certeza dirigida a André Pinotes Batista. Este preâmbulo não é para fugir. Eu não posso olhar nos olhos de Miguel Feio, candidato à Câmara do Seixal, que está a fazer um trabalho extraordinário, tem indicadores extraordinários, que tem um programa e uma equipa, uma imagem, uma frescura, uma energia, e dizer que Setúbal é mais do que eles. Eu não posso dizer ao Fernando Pinto em Alcochete, um dos melhores presidentes de Câmara do nosso distrito, que Setúbal é uma prioridade. Mas também ninguém me vai levar a mal que eu digo o seguinte. Mas também não pode esquecer o Barreiro, onde é autarca... Não me quero esquecer de ninguém. Eu não quero fugir onde Frederico Rosa obteve o maior resultado do Partido Socialista nas últimas autárquicas no nosso distrito. Eu não quero fugir, eu não me esqueço de Almada, eu não me esqueço do Barreiro, eu não me esqueço de Sesimbra, de Palmela, eu não me esqueço de ninguém. Eu quero dizer o seguinte: é evidente que do ponto de vista afetivo
A capital distrito tem peso. Eu percebo muito bem quando o Mário Rui diz que caiu em desuso o uso do termo capital distrito, mas que o invoca com carinho. Eu também. Setúbal tem, no diagnóstico feito pelo professor António Costa e Silva, que é um dos homens mais extraordinários que eu já conheci, uma das coisas que ele destaca é o facto de Setúbal ser uma interface entre o Alentejo e Lisboa, entre o litoral e o interior. Setúbal tem tudo. Setúbal tem serviços, Setúbal tem cultura, Setúbal tem história, Setúbal tem economia, Setúbal tem multiculturalidade. É uma grande aposta do Partido Socialista. O meu camarada Fernando José tem sido incansável na sua campanha, nos seus contactos. A proximidade que o Fernando José tem colocado na sua campanha faz-me pensar numa rede social ao vivo. O Fernando José tem feito uma aposta, e o Partido Socialista de Setúbal, de falar pessoa a pessoa. No movimento associativo é muito cansativo, mas eu acho que vai ser correspondido e mais. Nós temos uma situação em Setúbal de fratura absoluta do projeto do PCP. Está a falar da candidatura independente de Maria das Dores Meira em contraponto com a da CDU? Estou a falar de dois aspectos. André Martins foi eleito há menos de 4 anos. E neste momento prepara-se para ser terceira, quarta ou quinta força política no Conselho de Setúbal. Dores Meira diz hoje, depois de ter sido eleita várias vezes em Setúbal, que é preciso ser ignorante para votar no PCP. E Carlos Sousa foi a pessoa que era considerado o autarca modelo da CDU, é nosso mandatário, coisa que evidentemente também é sintomática. Foi presidente da Câmara de Setúbal pela CDU e também de Palmela. E eu quero chamar a atenção do seguinte: isto é sintomático. O Partido Comunista no Conselho de Setúbal quebrou e fraturou-se em várias dimensões, e não deixa de ser interessante analisar desde o período de Mata Cáceres até hoje. O Setúbal, tal como no Montijo Maria Amélia Antunes teve um peso determinante, em Setúbal Mata Cáceres teve mandatos fenomenais do ponto de vista da concretização de obra. Isto os ciclos de poder iniciam-se e acabam-se e terão existido erros, mas o que é interessante é que a coesão está do lado do PS. E quando Dores Meira passou mais tempo a responder a jornalistas sobre despesas de representação do que sobre o seu programa, quando eles estão mais entretidos, o PCP a discutir com o Maria das Dores Meira e Maria das Dores Meira com o PCP, então o Partido Socialista tem que se manter onde está. E onde está é proximidade, soluções. E, portanto, sim, é uma grande aposta. Eu não quero dizer que é a maior aposta, porque eu não posso fazer essa desfaçatez. Ainda agora estive na sexta-feira passada no Barreiro, no maior evento político apartidário local, só com pessoas da terra, onde estavam mais de 1000 pessoas no Dia da Mulher a apoiar o Frederico Rosa. Isto orgulha, como é evidente, é uma coisa que é comovente, não é muito normal. Agora, olhamos para o distrito inteiro, mas sim, Setúbal é uma grande aposta. Nós queremos mesmo ganhar Setúbal. Para ser claro, Setúbal é um sítio onde nós tudo faremos para retomar um rumo com o Fernando José, com o Paulo Lopes, retomar um rumo de desenvolvimento que Setúbal pode ter. Setúbal é mesmo a nossa capital distrito e pode ser a nossa capital de presente e de futuro, e é isso que nós queremos fazer. Se o PS não conquistar Setúbal, o resultado das autárquicas no distrito será encarado como negativo? Mário Rui, eu estou convicto que a melhor solução para Setúbal é o PS, mas olha, imagino, por absurdo, que o PS vencia 11 câmaras mais aquela do movimento independente, portanto vencíamos em 12 sítios e perdíamos uma. Acha que era negativo? É retórica a pergunta. Não sei, estou a perguntar. Não, é assim, com certeza que se o PS vencesse 12 câmaras e perdesse Setúbal por um voto, globalmente não se podia dizer que o resultado é negativo. Mas eu quero dizer uma coisa sobre isso. As pessoas expressam-se em cada terra pela qualidade dos protagonistas e dos projetos e a confiança que estabelecem com eles. Estou convicto que o Partido Socialista vai subir os seus resultados, mas eu não vou fazer disso uma vitória do Presidente da Federação. Deixe-me colocar a questão ao contrário. Se o PS vencer Setúbal, mas ganhar uma Câmara à CDU, Setúbal, mas perder 2 no cômputo geral, no distrito, para a mesma força adversária, considera positivo o resultado? Eu aqui sou muito Rubén Amorim, com essa expressão. Porque é que não há de correr tudo bem? Eu acho que pode correr tudo bem, não vou fazer somas e subtrações, porque uma coisa é certa, as pessoas têm que perceber isto. Os ciclos de poder iniciam-se e terminam-se. Nós não ganhamos sempre, a toda a hora, em todo o lado. A vida não funciona assim. O que eu quero é que o Partido Socialista tenha
os melhores protagonistas, e nisso trabalhamos, e que tenha as maiores propostas e que as pessoas estejam em proximidade. O resto é a vontade das pessoas. Nós faremos os balanços. Eu não quero estar aqui a remeter isto para o futebol, mas há uma frase muito sábia que o Pacheco Pereira gosta muito, e eu também, que é prognóstico só no fim do jogo. Não vale a pena estarmos a fazer aqui cenários. Se me pergunta assim, qual é a sua ambição? Ganhar. Eu julgo que a frase será de João Pinto, antigo lateral direito do Futebol Clube do Porto. Exatamente, é do saudoso João Pinto. Ele ainda cá está entre nós. Acho mesmo que nós podemos fazer... não há nenhum sítio do Distrito de Setúbal onde nós não estejamos a lutar pela presidência. Isso orgulha-me. Houve tempos em que nós basicamente lutávamos pela presidência em 2 concelhos em 13. Houve tempos onde só tínhamos Mata Cáceres ou só tínhamos Maria Amélia Antunes. Nós neste momento disputamos eleições em todos os concelhos. Eu não estou a dizer que vamos ganhar em todos os concelhos. Temos que ser humildes e ouvir o que as pessoas dizem. E, portanto, vamos lá fazer o nosso trabalho e receber o sucesso que merecermos receber com a confiança que as pessoas nos derem. Eu não vou entrar em só, mas balanços mais ou menos um, e a mim ninguém me vai ouvir dizer que porque tenho uma Câmara a mais ou uma Junta a mais, que é uma grande vitória, ou se tiver uma a menos, que é uma grande derrota, porque isto não é uma mercearia. As comunidades sabem muito bem que são os políticos que gostam das terras, que trabalham pelas terras, que são representantes ou não. O ser candidato é um instrumento. O ser conhecido na sociedade civil é o outro pé, está a disputar todas as eleições. Muito bem. E isso é importante para mim. Temos 1 minuto e eu queria aproveitar o último minuto para lhe colocar apenas uma questão e apelo à sua capacidade que sei que tem de síntese. O que é que André Pinotes Batista teria feito de diferente em relação aos seus antecessores na presidência da Federação Distrital do Partido Socialista? Nada de análise pessoal, fomentar mais o diálogo entre gerações. A minha camarada Eurídice Pereira, que me antecedeu por um período de transição, começou a fazer isso e começou a fazer bem, e eu também irei fazer isso. Nós temos que falar a linguagem dos jovens, e com os jovens eu sei fazê-lo por fruto da minha vida fora da política, por fruto das minhas atividades. Nós hoje em dia temos uma sociedade partida entre novos e velhos, e isso não pode continuar. Os nossos jovens têm que ouvir os políticos e perceber que os políticos são de confiança. Eu não aceito que esta geração de 45 anos para baixo ouça um político e pense logo que nós não temos resposta. Isso não é verdade. Estamos em cima do sinal horário. Dessas pessoas. Estamos em cima do sinal horário. Muito obrigado, André Pinotes Batista. Muito obrigado e bom fim de semana a todos. Muito obrigado igualmente. Foi mais uma entrevista à sexta, hoje com André Pinotes Batista como convidado.